galera, meu nome é Daniel, sou analista de investimentos da Capitalizo. Hoje nós vamos falar sobre a Grendene, que inclusive divulgou seus resultados sobre o primeiro trimestre de 2019. Antes gostaríamos de pedir para quem gostar desse vídeo para dar um like, compartilhar com seus amigos e, se possível, se inscrever em nosso canal. Para quem não conhece a Capitalizo, é uma empresa de análise e recomendação de investimentos. Nós possuímos produtos voltados para títulos de renda fixa, fundos de investimento, também temos recomendações em ações utilizando análise fundamentalista visando o longo prazo, temos o Carteiras Capitalizo, que engloba esses três planos em um só, temos o Full Trader, que utiliza análise técnica e gráfica para recomendações de curto prazo, e temos o Capitalizo Completo, que acaba englobando todos os planos em um só. Aqui, quem quiser conferir o nosso trabalho, basta chegar em conteúdos grátis, clicando em relatórios grátis, você vai ter três opções. Clicando, no caso aqui na CEMIG, basta preencher seu nome e e-mail, que são campos obrigatórios. Caso queira participar da nossa lista de transmissão do WhatsApp e não tenha preenchido seu número ainda, basta botar o seu telefone celular. Também tem as caixinhas aqui, caso você possua algum tipo de investimento. Basta chegar lá embaixo e baixar relatório. Então, falando aqui sobre a Grendene, a empresa foi constituída em 1971, inicialmente trabalhando com telas de plástico para garrafões de vinho, e posteriormente, no final da década de 70, já produzindo calçados utilizando a mesma matéria-prima. Abriu capital em 2004 na B3 e está listada no Novo Mercado, que é o segmento máximo de governança corporativa da B3. Atua com produção de calçados, tendo como principais marcas a Melissa, Raider, Ipanema, Ilhabela, Zaxy e Cartago. Está presente em aproximadamente 100 países, então aqui se tratando de uma empresa exportadora, que inclusive tem uma subsidiária nos Estados Unidos. Possui fábricas no Nordeste e no Sul do país, no Nordeste principalmente no Ceará e na Bahia. Pontos positivos: o primeiro é a estrutura verticalizada, a empresa fabrica o próprio PVC para consumo próprio, para a produção de seus calçados, possui a parte de matrizaria, onde são fabricados os moldes para injeção de plástico e também as matrizes de corte e estampo. E completando aqui, a empresa tem centros de distribuição e uma estrutura logística que acaba englobando todo o território nacional, sendo o primeiro ponto positivo, então, essa estrutura verticalizada tanto na parte de produção como de logística. A empresa também vende seus produtos através de lojas franqueadas. Marcas reconhecidas, né? Principalmente Melissa, Raider e Ipanema, são marcas reconhecidas, marcas fortes no mercado brasileiro. A empresa, inclusive, tem licenciamento de celebridades, o que acaba sendo aqui um ponto importante em relação ao marketing. Ela atinge 20 mil pontos de venda fora do Brasil e mais de 60 mil pontos de venda no Brasil, o que acaba fortalecendo ainda mais as suas marcas, sendo aqui o segundo ponto positivo. Terceiro ponto positivo: estrutura de capital conservadora. A empresa tem 2,3 bilhões de reais em caixa e uma dívida de 200 milhões de reais. Então, o que ela possui em aplicações financeiras de curto e longo prazo e também em caixa, os recursos de alta liquidez. Então, pegando esse conjunto, ele supera e muito em 2,1 bilhões de reais o que a empresa tem de dívida, demonstrando que a empresa tem uma estrutura de capital bem confortável. Incentivos fiscais também é um ponto positivo. As fábricas situadas no Ceará, elas contam com alguns benefícios, pois estão inseridas dentro da área coberta pela Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste. Então, neste caso das fábricas no Ceará, a empresa conta com incentivo fiscal, até porque ela tem uma dedução do imposto de renda de até 75% do valor devido. No caso da Procomex, aqui em relação ao estado da Bahia, ela tem incentivos para exportação, inclusive ela conta com benefícios ligados a financiamento do imposto de importação. Então ela tem aqui algumas questões de incentivos fiscais bem importantes, tanto no Ceará como na Bahia, que inclusive são fatores que influenciam nos seus resultados. É uma empresa boa pagadora de dividendos, ela tem um payout aí que gira em torno de 50%. Ela agora, no final de 2018, ela fechou com 55% e meio de payout, já chegou a distribuir 60% dos seus lucros. O dividend yield, considerando o valor das ações médio negociado em 2018, o dividend yield ele fechou em 4%
no ano. Eu fiz um cálculo considerando os dividendos dos últimos 12 meses, e o valor de fechamento agora dos últimos dias deu um dividend yield de 6,5% com o preço mais recente, aí sem considerar a média de 2018. Então, é uma empresa boa pagadora de dividendos, com yield elevado e payout também elevado. Pontos negativos: baixa rentabilidade de aplicações financeiras. A maior parte dos seus ativos estão concentrados em aplicações financeiras, a empresa ela tem excesso de caixa, então a partir do momento que nós temos uma taxa Selic reduzida, a empresa tem menor rendimento com suas aplicações financeiras, sendo o primeiro ponto negativo que acaba impactando os seus resultados. Crise na Argentina: a empresa tem a Argentina como um dos seus principais pontos de exportação. A partir do momento que a Argentina tem uma crise econômica muito agravada e também o consumo sendo impactado por essa crise, ela tem menores vendas, menores pedidos vindos da Argentina, sendo o segundo ponto negativo. Por último, alta taxa de desemprego e baixa confiança das famílias no Brasil, o que acaba impactando também o consumo no Brasil. Aqui alguns números da Grendene: possui mais de 20 mil funcionários, tem uma capacidade instalada para 250 milhões de pares ao ano, ela inclusive vem produzindo abaixo disso, tem uma produção que gira em torno de 75% disso atualmente, tem 11 fábricas de calçados no Brasil e 315 franquias do Clube Melissa. Tem uma receita bruta de 2,8 bilhões, esse aqui dados de 2018, inclusive com uma variação positiva de 3,6%. 76,7% da receita de 2018 foi oferida no mercado interno, o restante desse valor sendo oferido então com exportações. 55,5% de payout, como eu falei anteriormente, tem atualmente um valor de mercado de 7,3 bilhões de reais. Aqui a variação em relação a empréstimos e caixa, a gente pode ver que empréstimos hoje ela tem em torno de 237 milhões de reais, é um valor irrisório se formos observar o tamanho do caixa da empresa. A empresa tem 2,3 bilhões de reais, formando aqui mais ou menos 2,1 bilhões de caixa líquido, que é o que sobra se ela pegar todo o caixa e pegar uma parte do caixa, né, e pagar toda a sua dívida. Ia sobrar então mais ou menos 2,1 bilhões de reais, mostrando que a empresa tem uma situação confortável, mas isso aqui acaba tendo um ponto negativo, que é, como eu falei, a questão das aplicações financeiras. A empresa ela vai precisar achar algum meio aí para alocar esses recursos, ela vai precisar investir. Inclusive a empresa já comunicou que a ideia é esperar a economia se recuperar para investir na abertura de novas lojas franqueadas. Ela não tem a ideia de distribuição de dividendos, até porque se ela aumenta a distribuição de dividendos, ela perde parte do seu incentivo fiscal, como a gente vai ver até na tabela mais à frente ali como é que faz esse cálculo. Aqui a gente pode ver o percentual do ativo, quase 68% do ativo da empresa está concentrado em ativos de alta liquidez, como é o caso aqui de caixa e equivalentes de caixa, o que acaba reduzindo a rentabilidade da empresa, mas reduz o risco em relação à liquidez e solvência de seus ativos. Mas realmente a empresa vai precisar procurar algum meio de fazer aportes aí em investimentos. Ela já, como eu falei, repetindo, tem a ideia de abrir novas lojas franqueadas. Então, uma grande proporção de ativos de alta liquidez. Aqui a gente pode ver o cálculo do lucro a ser distribuído. A gente pode ver que boa parte, quase 50% do lucro líquido, ele acaba sendo reduzido antes de fazer a base de cálculo para a distribuição de dividendos. A empresa tem que formar reservas e essas reservas de lucros têm que ser voltadas depois para investimentos e não para remunerar os sócios. Caso a empresa resolva remunerar os sócios, ela perde parte de seus benefícios, até porque esses benefícios, essas subvenções para investimento, elas são feitas para a empresa modernizar suas fábricas, expandir seus negócios e não para remunerar os sócios. Então, reduzindo aqui o lucro, a base de cálculo do lucro com a reserva de incentivos fiscais e depois a reserva legal, o restante normalmente é distribuído aos sócios em dividendos, aqui formando, a gente pode ver que todo o valor distribuído aqui é o que sobrou depois da constituição das reservas.
a gente pode ver que a empresa, com essas reservas, ela formou já uma reserva de lucros de 2,1 bilhões de reais e ela vai ter que encontrar aqui algum investimento para realizar aportes, até porque ela está com reservas bem elevadas. Aqui, para finalizar, então, em relação aos resultados do primeiro trimestre de 2019, a empresa divulgou números bem fracos agora no primeiro trimestre de 2019, principalmente em relação à perda de participação de mercado. A participação na exportação de calçados no Brasil no primeiro trimestre de 2018 era de 36%, caindo agora para 19% do primeiro trimestre de 2019. A empresa perdendo, então, participação nas exportações, perdendo participação de mercado no mercado interno, no Brasil também. Teve impacto também com barreiras à importação, aqui medidas protecionistas de possíveis compradores. Também impactado com o fraco consumo interno, aqui uma questão macroeconômica. Outra questão agora macroeconômica na Argentina. A crise na Argentina impacta o consumo no país e também impacta as exportações aqui da Grendene. A empresa teve menor diluição de custos fixos, até como a gente pode ver, a receita caiu, mas os custos de produtos vendidos teve uma variação menor que a queda da receita, já impactando a margem bruta, e depois as despesas operacionais ficando em linha, fazendo cair mais ainda aqui a margem EBIT, que é a margem operacional, caindo então 72% a margem, aqui o resultado operacional, que teve um impacto de um item não recorrente, que foi a rescisão de representantes com impacto de 14 milhões de reais, que está dentro de despesas operacionais, inclusive sendo o principal motivo para despesas operacionais não terem caído também. Então, andando em linha, fazendo o EBIT cair bastante, lucro líquido caindo 51%, a empresa com resultados divulgados bem fracos agora no primeiro trimestre de 2019. Então, em relação à Grendene, nós não temos nenhuma recomendação de investimento no ativo, até porque os resultados foram fracos e nós temos outros ativos dentro de consumo cíclico que nós preferimos. Então, em relação à empresa é isso. Até o próximo vídeo e um abraço.